crucificação de Jesus, diz assim: um dos criminosos que ali estavam, bem pendurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Vamos orar. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa semana, irmãos, eu estava assistindo um vídeo, de um pastor. Ele estava muito chateado, porque teve um outro pastor que disse assim: ladrão, bandido bom é bandido morto, Ele falou isso: bandido bom é bandido morto. E aí fica, como nós estamos no momento de polarização, houve muitos comentários a respeito dessa postagem desse pastor. E um outro veio e disse assim: olha, gente, nós temos que olhar com o olhar de Jesus, que Jesus, Ele ama todos, independente da situação. Tanto é que Ele salvou o ladrão lá na cruz, Independentemente da situação, Ele salvou o ladrão lá na cruz. Aí eu fiquei pensando, eu disse assim: sim, Jesus, Ele ama todas as pessoas. Jesus, Ele pode salvar seja qual for o ser humano, da pior situação. Mas vai depender da atitude desse ser humano. Porque se fosse tão assim, Jesus teria salvado os dois lá na cruz. Por quê? Vamos lembrar, haviam 2 ladrões, 2 bandidos. Mas Jesus salvou apenas um. Se Ele se Ele salvasse indiscriminadamente, sem a atitude da pessoa, Ele teria salvo os 2, Mas quando nós olhamos aqui, irmãos, para essa história, nós vamos ver que um foi salvo e o outro não. Mas os 2 não estavam no lado de Jesus. Os 2 não tiveram a mesma oportunidade. E por que um foi salvo e o outro não? É isso que nós temos que pensar. Que Jesus realmente, Ele não faz acepção de pessoas, mas depende das nossas atitudes. São as nossas atitudes que vão fazer a diferença. Então a história dos 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, todos nós já conhecemos, já ouvimos muitas vezes, já houveram várias pregações, Não esquecendo que nessa narrativa dos evangelhos, o personagem principal dessa história é o que está no meio, Jesus Cristo, É o próprio Jesus. E muitas vezes quase não é dada atenção aos 2 personagens que estão ladeando Jesus, porque eles são coadjuvantes, E além do mais, irmãos, essas pessoas, eles eram mal, eles eram bandidos da pior classe social que poderia ter, pior condição. Por quê? Eles eram malfeitores, eram ladrões. Porque, irmãos, só era crucificado os piores ladrões, os piores bandidos, os assassinos, os piores malfeitores. Não era qualquer um. Havia na lei romana uma ordem, de execução. E a pior execução era a cruz. Por quê? Porque a pessoa ia morrendo lentamente, agoniada, era para ele sofrer mesmo. Então, nesse caso, era somente os piores ladrões, para vocês verem o que Jesus passou por nós ali.
sendo inocente, né? E agora, irmãos, os nomes desses dois personagens que ladeavam Jesus ali na cruz, no momento da sua morte, eles não são citados na Bíblia, em nenhum dos 4 evangelhos, tá? E como nós sabemos o nome dele? Existe um evangelho apócrifo chamado o Evangelho de Nicodemos. Ele foi escrito, ele surgiu mais ou menos no século 3 depois de Cristo. Então, esse Evangelho de Nicodemos, no capítulo 9, verso 5, ele vai identificar os 2 ladrões, sendo o ladrão que foi salvo, chamado de Dimas, e o ladrão que foi condenado, chamado de Gestas. Tá? Então, não está na Bíblia o nome deles. Está nesse evangelho apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos. É através dele que nós sabemos quem são o mau e o bom ladrão, né? Dimas e Gestas. Dimas é considerado bom ladrão, pois ele foi canonizado pela Igreja Católica, existindo hoje nomeação de São Dimas, né? A igreja canonizou o bom ladrão. Então, eles eram considerados bandidos super perigosos, né? Super perigosos. Tanto isso vai explicar a crucificação deles, já que a lei romana reservava a punição somente para os maiores criminosos do seu tempo. Não era qualquer um, era para os maiores criminosos, né? Aí quando a gente olha essa história, muitos acham que como Jesus salvou Dimas, ele está dando uma carta branca para a pessoa pecar, viver uma vida inteira de pecado, e antes de morrer se arrepender e receber a salvação. Tem muitos que acham isso. Eu vou pecar, vou fazer o que eu quero, antes da morte Vamos lembrar uma coisa aqui, irmãos. Dimas teve tempo de se arrepender, porque a morte era lenta. Ele ficou umas 2, 3 horas ali e teve a sorte de ter um encontro com Jesus e se arrepender, né? Tem muitos que acham que vão fazer, de repente a morte vem num instante, né? E já era. Depois da morte é só o juízo mesmo, né? Então Jesus não está dando uma carta branca para as pessoas pecarem, não. Tem muitos que dizem, mas eu vou viver uma vida aqui, daqui com o tempo, antes de eu morrer, eu vou me reconciliar, eu vou aceitar Jesus, eu vou fazer isso, eu vou me arrepender antes de morrer, e aí eu vou ser salvo. Nem sempre é assim. Talvez a morte vem sem a pessoa esperar e perdeu a salvação. Agora nós fazemos uma pergunta, mas por que então, se nós temos 2 ladrões, os 2 ladeando Jesus, os 2 tiveram a mesma oportunidade, Jesus deu oportunidade para eles, mas só um recebeu a salvação? Por que que um foi salvo e o outro foi condenado? É isso que nós vamos tentar, vamos responder essas perguntas aqui, baseado na própria Bíblia Sagrada, na história que nós lemos, que está aqui em Lucas 23, 39 e 43. Por quê? Vamos lá. O primeiro ladrão, vamos só também algo que nós temos que acrescentar aqui, é que alguns dizem que Gestas estava na esquerda e Dimas na direita. Isso aí não existe nenhum relato que fale que Dimas estava crucificado no lado direito de Jesus e que Gestas estava na esquerda. Não, a Bíblia diz que haviam nos 2 lados, né? Então, nós sabemos disso aqui. Agora, a atitude de um diferenciou o outro. E nós vamos ver por que que Gestas foi considerado um mau ladrão e não foi salvo, né? Olha que ele diz assim: um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo?
salve-se a si mesmo e a nós. Olha aí, ele estava insultando Jesus, né? Então, qual é a primeira atitude? Ele estava com raiva. Então, este ladrão, ele parece ter morrido com raiva. Ele estava com raiva, ele ficou irado. Por que será? Deveria ter raiva de si mesmo por ser pego? Estava com raiva do juiz que o sentenciou? Provavelmente, irmãos, ele estava decepcionado, porque ao longo da sua vida, né, ele deve ter praticado tantas coisas erradas, e no momento de fraqueza ele foi pego, né? Mas isso aqui, irmãos, nós temos que entender, quem escolhe fazer as coisas erradas, uma hora ou outra ele será pego, não esqueça disso, né? Vamos sempre escolher fazer o bem, fazer as coisas boas, que nada de mal vai acontecer para você. Quem escolhe pelo caminho mal, como foi Gestas, ele, uma hora ou outra, ele cai do cavalo, como diz o ditado popular, e ele vai ter que pagar a sua conta, né? Então, ele estava aqui, irmãos, com raiva de Jesus também, né? Estava com raiva do homem inocente que estava ali ao seu lado, né? Ele ficava, diz aqui que ele insultava Jesus, estava insultando Jesus, né? Então, irmãos, ele estava insultando. Nós temos que entender isso aqui, irmãos. Nós temos que responder pelos nossos erros. Não adianta você querer jogar os seus erros na costa dos outros, como Adão fez com Eva, e Eva fez com a serpente. Não adianta, né? Nós temos que assumir. E Gestas, ele não assumiu. Ele não assumiu, né? Também, irmãos, ele desprezou o Senhor Jesus Cristo ali. Assim como os fariseus e os principais sacerdotes, que compartilhavam o mesmo sentimento de desprezo com Jesus, né? Ele estava desprezando. Ele disse: mas tu não é o Cristo então? Tu não tem poder? Não é tu que é o cara que fazia milagre aí, tantas coisas, né? Então era muito fácil ficar furioso com alguém que se chamava a luz, né? Que era a esperança do mundo e que estava pendurado ali como um criminoso. Era muito fácil para ele, né? Ele poderia dizer assim: como é que esse quer ser luz do mundo, se não se salva nem a si mesmo da morte, né? Então ele estava sentindo raiva, ele estava acusando Jesus, porque ele achava que Jesus era incapaz de ajudar a si mesmo. Como ele poderia ajudar os outros? Então, ele não entendia qual era o propósito, porque Jesus, ele já tinha dito para Pedro: olha, Pedro, se eu quisesse, bastava eu pedir para o meu pai, ele mandava uma legião de anjos me livraria. Mas ele não entendia que ali Jesus estava levando os pecados, não dele, mas da humanidade, de todas as pessoas, né? Outro erro de Gestas: ele não reconheceu seus pecados e nem se arrependeu, irmãos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Olha o que ele está dizendo aqui: tira nós daqui, nos tira daqui, salve-se mesmo e a nós, nos tire dessa cruz. Você não é Deus, então você não tem poder? Por que você está pendurado aí? Ele não se arrependeu, né? E a Bíblia diz bem claro, irmãos, que se não houver arrependimento, não há perdão, né? Lucas capítulo 13, verso 3, Jesus diz assim para os fariseus: eu lhes digo, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Quem não se arrepender vai perecer.
E aí Gestas, ele não se arrependeu, ele não reconheceu. Ele queria sair dali de forma milagrosamente, sem pagar pelos seus erros. E é uma coisa que nós temos que ter na nossa mente, irmãos. Um dia nós vamos pagar pelos nossos erros, né? Todas as nossas atitudes, elas terão uma consequência na nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal. Se nós tivermos atitudes boas, nós receberemos o nosso galardão, as nossas recompensas. Mas se nós tivermos atitudes más, nós iremos pagar por elas. E o pior de todos os erros de Gestas foi que ele não reconheceu Jesus como o Senhor, como o Salvador. Ele diz assim: você não é o Cristo? Ele duvidou, irmãos. Ele não creu em Jesus. E isso aqui é o pior pecado de todos, irmãos. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra maneira para nós sermos salvos, somente através de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz. E Gestas, ele não reconheceu, ele não aceitou, ele ficou insultando, dizendo: cara, tu não é o Cristo. Ele não reconheceu Jesus, né? E aí é os erros, irmãos. Por que os judeus, os fariseus, muitos foram condenados? Porque eles não reconheceram Jesus. Mesmo eles guardando os 10 mandamentos, mesmo eles sendo abstinentes, mesmo eles guardando o sábado, fazendo todo aquele ritual, eles não serão salvos porque eles não reconheceram Jesus como Salvador. E só existe um meio para nós sermos salvos, somente através de Jesus Cristo. Pedro, ele foi bem claro lá em Atos, quando ele diz: não existe outra maneira, não existe outro meio, só através de Jesus. Por isso, irmãos, o primeiro ladrão, ele morre com seu pecado dentro de si mesmo, e quando ele ressuscitar na segunda ressurreição, ele vai receber o castigo eterno, né? Então as pessoas, isso aqui fica uma lição para nós, para as pessoas: quem não se arrepender, irmãos, quem morrer no seu pecado, ele vai ter que justar conta com Deus e vai estar condenado. E agora, mas por que Dimas foi considerado bom ladrão e recebeu a salvação? Nós vamos ver 4 atitudes dele aqui, narrada no Evangelho de Lucas, que mostram por quê. Primeiro, ele reconheceu o seu próprio pecado. Ele reconheceu ali o seu pecado, que ele era pecador, e se arrependeu, né? Ele diz assim: para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras. Está lá na primeira parte do capítulo, versículo 41. Olha aí, irmãos, ele reconheceu o seu erro, né? Ele reconheceu o seu erro. E uma das primeiras atitudes para você mudar a sua vida, para você melhorar a sua vida, é você reconhecer os seus erros. Pessoas que não reconhecem seus erros nunca melhorarão, ficarão na mesma, batendo a mesma tecla e nunca mudarão. Mas quando nós reconhecemos os nossos erros e buscamos corrigi-los, nós mudamos, nós recebemos a ajuda de Deus. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui na diferença, enquanto o outro não queria aceitar a sua punição, Dimas, ele vai reconhecer, ele diz: é justo, nós pecamos, então nós temos que pagar, porque nós erramos. Ele reconheceu que ele estava errado, né? Outro ponto, irmão, a segunda atitude dele foi que ele temeu a Deus e se arrependeu dos seus pecados.
Diz assim, virando-se para o primeiro ladrão, ele disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse aqui nenhum mal fez. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos, né? E aí ele falou: tu não teme a Deus? Então ele temeu, irmãos. Ele reconheceu que ele estava errado, né? Ele diz assim: na verdade, nós estamos recebendo porque nós merecemos esse castigo. Os nossos atos levaram a esse fim. E nós temos que reconhecer isso. E outro, ele reconheceu que Jesus não merecia morrer, que Jesus era justo, que Jesus era santo. Ele diz assim: nós merecemos, mas este aqui, mas Jesus, nenhum mal praticou. Se nós estamos aqui morrendo, é porque nós merecemos. Mas Jesus está aqui pagando por algo que ele não praticou, por algo que ele não fez, né? Ele reconheceu que Jesus não merecia morrer. E a quarta atitude, irmãos, ele reconheceu Jesus como seu Salvador, como seu Rei. E nesse momento ele aceitou Jesus como seu Salvador. E essa é a grande diferença, irmãos. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Ele reconheceu que ali estava o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Ele aceita o Jesus nesse momento. Ele pede que o Senhor lhe perdoe. Quando ele diz: lembra-te de mim, ele está dizendo: Senhor, lembra-te, perdoa-me, né? Quando tu vieres no teu reino, quando tu edificares teu reino, lembra-te de mim. E ele sabia, irmãos, ali, veja só, ele não pediu para Jesus tirar ele da cruz e não deixar ele morrer. Mas quando ele tinha plena certeza que num dia ele ia ressuscitar quando Jesus voltasse no reino, né? E essa é a esperança de cada um de nós, irmãos, né? Ele reconheceu Jesus. E qual foi a resposta que ele recebeu? Eu lhe garanto hoje, né? Vamos pegar o tradução, porque quem crê na vida após a morte, né, ou daqueles que morrem e vão direto para a glória, eles dizem assim: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, né? Mas vamos lembrar que nos originais gregos não tem vírgula, né? Então, quem traduziu colocou: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Mas a resposta certa é: eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso, né? Você estará comigo. Então, irmãos, essa é a diferença. Por que Gestas não foi salvo? Ele não se arrependeu. Ele não queria pagar pelos seus erros. Ele não queria mudar de vida. Ele não reconheceu Jesus. E Dimas, ao contrário, reconheceu que ele era pecador. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E ele vai receber a salvação quando Jesus voltar, né? E o que isso tem a nos ensinar hoje, irmãos? Que isso tem a nos ensinar? Vamos pegar primeiro Gestas, ou Gestas. Ele representa o mundo que quer ser salvo, mas sem reconhecer os seus pecados, né? Sem reconhecer que precisa de arrependimento para escapar da condenação,
né? Então, tem muitos que hoje no mundo, irmãos, querem ser salvos, mas não querem reconhecer que precisam do Senhor Jesus na sua vida, né? As pessoas têm que reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Se não reconhecer, não serão salvos, irmãos, né? Ele diz assim: se você é o Messias, olha o que ele diz assim: se você é o Messias, retire o julgamento, deixe-nos escapar, e você com a gente, né? Mostre-nos que você é capaz de fazer, né? Então, muitos estão no mundo e estão querendo ser salvos, mas não querem renunciar os seus pecados, não querem deixar de fazer as coisas erradas, não querem se arrepender, não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não querem mudar de vida. Acham que pelas suas próprias obras serão salvos. Mas não, irmãos. Muitos hoje, se você perguntar para a humanidade, quem quer ir para o céu? Todos vão levantar a mão dizendo que querem ir para o céu. Mas se vocês perguntarem, quem quer seguir a Jesus para ir para o céu? A maioria não vai levantar a mão. Muitos querem salvação. Muitos querem ser salvos como Gestas. Gestas queria sair ali da cruz. Ele queria sair dali da cruz. Mas ele não quis reconhecer que ele estava morrendo pelos seus pecados, pelos seus erros. Que ele viveu uma vida errada. Muitos são hoje assim, irmãos. Querem ser salvos, mas não querem renunciar às coisas desse mundo. Não querem se arrepender, né? Querem ser salvos como se fosse um passo de mágica. Mas não existe isso aqui. Dimas, ao contrário, ele representa o crente que foi liberto do seu fardo de pecado, através do reconhecimento que era um pecador e que precisava de Jesus na sua vida. E o aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Porque, lembre-se, pode ser o pior bandido, né? Alguém me perguntou, se fulano aceitasse Jesus, ele seria salvo? Mesmo ele dizendo que, apoiando isso, fazendo aquilo. Sim, irmãos. Até Judas, se não tivesse se precipitado e tivesse se arrependido depois, ele teria sido salvo, o Senhor teria perdoado ele, eu creio nisso. Mas por que ele foi condenado? Porque ele se precipitou e se suicidou, né? Então não aceitou o Senhor Jesus. Então, irmãos, seja qual for a pessoa, seja o bandido, seja o marginal, seja o assassino, seja o ladrão, seja o que for, irmãos, se ele se arrepender, se ele cair em si, se ele se arrepender e reconhecer que ele precisa de Jesus e se entregar a Jesus, abandonando seus pecados, abandonando seus erros, Jesus dará a salvação, porque como está escrito em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não importa o teu passado, não importa o que a pessoa faz ou fez, Jesus perdoa todas as coisas. Só tem um pecado que não é perdoado, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, se não negar Jesus como Senhor e Salvador? Né? Negou Jesus, não aceitou Jesus, não tem salvação, porque Ele é o único caminho, irmãos, né? Então, de um lado estava Gestas, representando o mundo que não quer reconhecer seus erros, mas quer ganhar salvação de maneira miraculosa.
não quer pagar seus erros. Do outro estava Dimas, que reconheceu seus erros, que aceitou o Senhor Jesus, que clamou pela misericórdia de Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, e recebeu a salvação. E no meio estava Jesus Cristo, aquele que levou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Ele foi feito pecado por nós, irmãos. Deus condenou o pecado em sua carne, né? Então, irmãos, Jesus Cristo, hoje, Ele é a única solução para essa humanidade perdida, né? Ele estava ali na cruz, como nós vimos, não porque Ele tinha pecado. A Bíblia é bem clara em dizer que Ele nunca pecou, nunca cometeu engano nenhum. Mas foi os nossos pecados, foi o meu, foi o seu, que Ele levou sobre si, né? Ele entregou o seu corpo, o seu espírito. Agora, irmãos, Ele é o único que pode salvar a humanidade dos seus pecados. Ele disse assim para nós: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, irmãos, Jesus continua hoje de braços abertos para receber todos aqueles que, como Dimas, reconhecem que merecem ser punidos, que reconhecem o seu fardo, reconhecem o seu pecado e o aceitam como Senhor e Salvador. E nossa tarefa hoje, irmãos, nossa tarefa hoje é levar esse Jesus para essas pessoas, né? Muitos crerão, muitos, como gestas, não vão dar crédito, e eles vão morrer no seu pecado. Mas muito, como Dimas, terão um encontro verdadeiro com Jesus, se arrependerão e receberão a salvação, né? Nós cremos nisso. Por isso, meus irmãos, Jesus, Ele pode salvar qualquer pessoa, seja quem for, irmãos, o maior bandido, mas é necessário aceitar. Aquele que faz o bem, distribuindo para os pobres, nunca roubou, mas se ele não aceitar Jesus, ele também não vai receber a salvação. Assim como aquele que continua fazendo mal, e se não aceitar Jesus, ele não vai receber a salvação também. Mas todo aquele que reconhecer Jesus como seu Senhor, e confiar nele, e aceitar o seu sacrifício na cruz, ele vai receber no final uma palavra: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É este reino aqui que Dimas disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós cremos, irmãos, que em breve esse Jesus estará voltando. E Dimas, Pedro, João, Tiago, os apóstolos, cada um de nós, nesse dia iremos receber a salvação, iremos morar no reino do Senhor Jesus para sempre. Então, por isso, como Dimas, se hoje alguém ainda não aceitou Jesus, é hora de aceitar o Senhor Jesus, de viver uma vida, irmãos, para Ele. Não espere, como muitos dizem aqui, antes de morrer eu vou ser salvo. Não espere, que você não sabe o dia de amanhã. Mas se você estiver hoje firmado com o Senhor Jesus, aconteça o que acontecer, você estará seguro e estará junto de Dimas, junto de Jesus, junto de todos aqueles que irão ser salvos pelo Senhor Jesus. Por isso,
continuemos firmes, crendo no Senhor, sabendo que um dia, assim como Ele salvou a Dimas, Ele também irá nos recompensar através da salvação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, é meu desejo e minha oração. Amém.